Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Pregue a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo. Aconselha, repreende e corrija com toda a paciência a sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão de dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. E quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati um bom combate, acabei a carreira e preservei a fé. Agora o que me está reservado é a coroa da justiça, que o Senhor, juiz justo, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amaram a sua vida. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos nesta manhã e te exaltamos na beleza da tua santidade. Te glorificamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Suplicamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo não me conhece e não te conhece. O apóstolo Paulo não sabe que nós estamos aqui e que existimos. Da mesma forma, o reverendo Josmar Torres do Nascimento, agora, neste momento, ele não sabe que estamos aqui, ele não se lembra disso aqui, porque coisas novas estão para ele. Mas tanto o Paulo escreveu a carta e torna-se sagrado, porque pelo poder do Espírito Santo, falando da sua vida e testemunhando a sua vida e ensinando. Também, amados irmãos, nós sabemos, os que conheceram o reverendo Josmar Torres do Nascimento, sabe da sua vida, das suas fraquezas, das suas falhas, do seu choro, das suas alegrias, das suas labutas. Eu fui amigo do pastor Josmar e o conheci muito. Nós éramos amigos. Eu nunca me vi pastor da igreja presbiteriana de nenhum lugar. Sempre me via como copastor, auxiliar do pastor Josmar. Mas Deus me fez pastor da igreja, e eu fico pensando assim, meu Deus, eu gostaria de ser um copastor. Mas como eu poderia achar um pastor Josmar, para que eu fosse copastor dele? Por quê, irmãos? Porque eu fui amigo do pastor Josmar e ele foi muito mais amigo de mim do que eu dele. Certa vez, ele meio choroso, ele falando assim sobre Ariel, que Ariel não queria mais morar com ele. E naquela hora o Espírito Santo disse assim ao meu coração, pela palavra, eu disse, pastor, os nossos filhos são flechas na mão do guerreiro. É uma flecha, pastor. Foi amolada, foi preparada, e ele não voltará mais. Disse assim o pastor, são flechas em nossas mãos, são os nossos filhos. Então, a vida deste homem deixou um legado. A vida de Paulo deixou um legado. Paulo testemunhou dele e como ele estava terminando a sua vida. Paulo, nos seus momentos difíceis, ele não tem um coração amargurado. E poderia muito bem ter um coração amargurado. Porque, amados irmãos, Paulo sofreu com a igreja, sofreu com falsos irmãos, Paulo sofreu injustiça, Paulo sofreu desprezo, Paulo sofreu perseguição dentro e fora da igreja. Paulo sofria com os judeus porque os judeus diziam que ele era um traidor. Sofria com a igreja porque a igreja não confiava nele, pensava que ele era um espião. E ele fala isso na sua carta. Paulo sofreu.
Mas ele termina os seus últimos dias, dizendo assim: olha, gente, está chegando a minha hora, está chegando o meu dia, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Veja que ele está falando com o verbo no passado: eu combati, eu não estou combatendo, eu combati, ele já foi. Ele está falando assim: eu estou nesse momento nas últimas horas. O reverendo Josmar Torres do Nascimento, quando estava também prestes a ir, amados irmãos da igreja presbiteriana de Estância, ele se preocupou com esta igreja. Ele se preocupou com esta igreja. Segundo o relato da nossa irmã Suzana, ela não podia visitá-lo, porque ela sendo membro, então havia o afeto, questão lá da ética, né, da medicina e das emoções. Então pede alguém que vá lá visitar o pastor Josmar, e o pastor Josmar manda um recado para a Suzana, para que Suzana mande um recado dizendo assim: diga a Augusto que tome conta da igreja, diga a Augusto que cuide da igreja. Veja, amados irmãos, suas últimas horas, nos seus últimos minutos, ele estava ligado, preocupado, afinado, afeiçoado à noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós somos uma família dele, uma família de Cristo, é a igreja do Senhor, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas picuinhas, com todas as suas limitações, mas nós somos esta família, a família do Senhor. E assim, amados irmãos, deve ser a nossa vida, uma vida de entendimento, sabendo pelo que Deus nos chamou. Ele nos chamou com um chamado eficaz, ele nos chamou com um propósito definido, para nós assim fazermos conforme o teu santo querer. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, e eu quero me deter no versículo 7, quando ele diz: combati um bom combate, completei a carreira, a corrida e preservei a fé. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua última carta a Timóteo, resume sua vida, seu ministério em 3 afirmações profundas, todas enraizadas em uma só pessoa, em um só ser, em Cristo Jesus, como fundamento, como força e propósito. Amados irmãos, primeiro ele diz: olha, eu combati um bom combate. Paulo, irmãos, usa a metáfora de um soldado para descrever sua jornada espiritual. Um bom combate não se refere a uma guerra humana, mas a batalha espiritual pela propagação do reino de Deus. Cristo sendo o centro desse combate, Cristo sendo o alvo. Ele diz: eu combati um bom combate. E este combate, amados irmãos, quando eu prego nesse texto, eu me lembro que este texto me diz em minha alma que é um combate interno e é um combate externo. É um combate interno porque nós temos que brigar conosco mesmo. É um combate interno porque nós temos que pregar a nós mesmos. E eu descobri um grande pregador, a minha pessoa. Sabe quem é ele? Eu. Quando eu erro, na pessoa do Espírito Eterno, Deus diz assim: Augusto, se conserte, tenha juízo. Olha a santa palavra de Deus. Foi o que o salmista diz lá no Salmo 103. Ele fala para ele mesmo: minha alma regozija-se do Senhor, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiz a minha alma, veja a minha alma, que eu sou redimido por Cristo. Todos nós, em momentos da vida, nos vemos conversando conosco mesmo e nos repreendendo pelas nossas debilidades. Esse é um combate que Deus nos deu. Eu estava falando essa semana, conversando com Deus, dirigindo e conversando com Deus, dizendo assim a Deus: ia ter um culto, né, no Centro Educativo Gonçalo Prado, e eu dizendo a Deus assim: Senhor,
Se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia aquilo. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia aquilo. E Deus conversando. E naquela conversa, o Espírito Eterno diz assim: a maior riqueza é a palavra de Deus. E aquilo vem em minha alma de forma maravilhosa, de forma que dá vontade de gritar, de bendizer e exaltar o Senhor, porque o Espírito dele fala pela palavra. A maior riqueza é a palavra de Deus. E eu digo, meu Deus do céu, que coisa gloriosa, a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 72 diz: eu prefiro a lei da sua boca do que os milhões de ouro e pratas. A palavra de Deus. Mas esse combate só pode ser vencido, amados irmãos, só podemos vencer esse bom combate se nós estivermos com a santa palavra de Deus. É o combate interno. Nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo, que é um ser maligno, sagaz, e a nossa própria natureza, a nossa própria carne. Penso eu que o pior dos 3 é a nossa natureza, a nossa carne, porque ele diz: resistir ao diabo e ele, perna para que te quero, fugirá de vós. Então está a responsabilidade neste combate interno. O combate externo é o combate daqueles que vêm contra nós, daqueles que são injustos conosco, daqueles que querem nos matar, daqueles que querem nos parar, daqueles que querem nos sucumbir. Todo cristão está nesse combate, combate interno e combate externo. Mas a nossa vitória vem daquele que diz: vigiai e orai, para que não caias na tentação. Amados irmãos, Paulo lutou, não por glória própria, mas para que Cristo fosse conhecido. Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele diz: olha, eu quero expor Cristo, eu quero que o Cristo seja manifestado, eu quero que Cristo seja conhecido, porque para mim, esta é a motivação da minha vida. Para mim, eu quero glorificar Cristo, eu quero exaltar Cristo, eu quero bendizer a Cristo, eu quero fazer Cristo conhecido. E se por acaso eu morrer, é lucro. Eu gostaria de dizer isso: para mim morrer é lucro, mas eu não posso, porque eu não vi o que Paulo viu. Eu vou ficar só na esperança, né? Eu ficava só, meu Deus, como é que é? Estava ontem lá, vendo os passarinhos cantando, e eu comecei a conversar com Deus. Deus, nós estamos aqui, e aqui nós desejamos as coisas. Desejar é um sentimento gostoso, porque você deseja e você luta e você busca, quando as coisas são para a glória de Deus. Os desejos malignos você rechaça, você diz não. E eu digo: Deus, e lá, Senhor? Eu vou estar desejando, porque desejar é aquilo que você não tem. Lá será pleno. Como é que é esse negócio, Deus? A Bíblia diz: o que Deus preparou para nós, olho não viu, olho humano não viu, e o coração lá não foi. Mas Paulo viu coisas inefáveis, a ponto de ser colocado um espinho na sua carne, mensageiro de Satanás, para que ele não ficasse soberbo. Tinha toda a autoridade de dizer: morrer é lucro. Mas certamente, não tenha dúvida que morrer para o cristão é lucro. E nós vamos saber disso quando chegarmos lá. E a música vai ser cantada em nossos lábios. Há mais tempo, Senhor, que coisa gloriosa. Eu não sabia que era tão bom assim. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. O nosso ser, a nossa alma diz, seja cristão ou não, que a nossa vida não se acaba aqui. Mas ninguém disse o que ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão. Ele diz tudo no artigo definido. Ele é tudo quanto nós precisamos. E ele conforta-nos a nós crermos e andarmos nessa pisada, nessa pegada. Sua resistência vinha da graça de Cristo, não da sua capacidade. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9, está escrito: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
da boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, pois para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amados irmãos, a cruz de Cristo já garantiu o triunfo sobre o pecado e a morte. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, triunfando deles na cruz do Calvário. Cristo venceu a morte, Cristo venceu os principados, Cristo venceu as potestades, e por isso a igreja de Jesus não está sob essas marras, não está sob o redil, o poder do diabo. Ela é livre, pois a mesma igreja conheceu a verdade quando diz: e conhecereis a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então nós temos o privilégio de pertencermos a esta família, a família de Jesus. É uma família que, repito, que teve suas dificuldades, que tem suas dificuldades. É uma família que muitas vezes nos entristece. Se nós lermos nessa mesma carta de Paulo, capítulo 1, ele diz assim: todos esqueceram de mim. Capítulo 1, versículo 8, ele diz: todos esqueceram de mim, exceto Onesíforo. Mas eu estou aqui. Onesíforo, um bom homem, ele me procurou insistentemente. E ele chegou diante de mim. Para quê? Para me dar um abraço. Todos esqueceram de Paulo. Todos quem? A igreja se esqueceu de Paulo. Mas Paulo nesta carta diz ao Timóteo: pregue a palavra, insista na pregação, aconselha, mostre a sã doutrina, não se esquive, porque Paulo tinha um coração cheio de gratidão e cheio de amor, apesar de toda a labuta, de todo o combate que ele teve dentro da igreja, com a igreja, no mundo, fora e consigo mesmo. Mas ele tinha o seu olhar para Cristo Jesus. Para nós hoje, amados irmãos, o cristão não luta sozinho, mas revestido da armadura de Deus, conforme conforme Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, concluindo, irmãos, ele diz o texto sagrado: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos que atuam no domínio celestial. Nós temos um Deus que nos garante a vitória. Nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que luta por nós. No livro de João, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo. Dependendo daquele que venceu o mundo, é o que a igreja faz. Nós dependemos daquele que venceu o mundo. Cristo venceu o mundo. E logo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Paulo diz, em segundo lugar: completei a carreira. A imagem de uma corrida ilustra a perseverança e foco para Paulo. Cristo era o alvo da carreira. Sua vida foi reorientada ao encontrar Cristo. Filipenses 3, 13 e 14. Ele tinha perseverança. Mesmo perseguido, Paulo correu com os olhos fixos em Jesus. E ele tinha o entendimento da coroa, do prêmio, do resultado, a coroa da justiça prometida, segundo Timóteo 4:8. Vem de Cristo, o juiz justo, e reflete a sua obra, não méritos humanos. Para nós hoje, amados irmãos, a jornada cristã exige renúncia, mas é sustentada pela certeza de que Cristo é a recompensa maior, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Em terceiro lugar, guardei a fé. É preciso guardar a fé. A fé significa proteger a integridade do Evangelho e permanecer fiel a Cristo até o fim. Aqui Cristo é o conteúdo, aqui Cristo é a razão e o guardião da fé. A fé é um dom de Deus, a fé é um presente de Deus.
O mesmo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto, a fé que eu tenho, que você tem, que nós temos, a fé, ela não advém do próprio ser humano, porque o homem sem Deus é morto. A fé provém dele, por ele e para ele. Ele nos presenteou com a fé, e o resultado é esse: estamos aqui. O que nos motivou a estarmos aqui? A fé no Cristo vivo, a fé naquele que ressuscitou, a fé naquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a fé de que Ele voltará, a fé de que Ele julgará, a fé de que um dia estaremos com Ele para a glória do seu nome. Paulo defendeu a fé no Cristo crucificado e ressuscitado, rejeitando os falsos ensinos. Mesmo preso, ele confiou na fidelidade de Cristo, conforme 2 Timóteo 2,13. A fé que ele guardou não era sua, mas um tesouro recebido de Cristo. Para nós hoje, amados irmãos, guardar a fé implica apegar-se a Cristo como Salvador e Senhor, mesmo em tempos de apostasia. Quantos deixaram Paulo? Demas deixou Paulo. O Paulo reclama nessa carta: olha, Demas me deixou, ele amou este mundo, ele foi embora, ele já não quer mais a doutrina. Ele faz reclamação aqui de algumas pessoas que o deixaram, que deixaram a fé, que não guardaram a fé. E nós precisamos, amados, nesses 120 anos, dia a dia, guardar a nossa fé. Amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O nosso irmão Diácono Gesso tem um hino, o hino 93, né? Não sei de Deus o amor a mim se libertou, porque meu Salvador resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o Espírito eternal e a Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal destinado a mim. Essa era a parte que eu queria. Se o áureos dias vem até da vida ao fim, mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Eu não sei se coisas boas ou ruins vêm, mas eu sei que tenho crido. Crido, essa era a parte que eu queria. Ele sempre gosta, o diácono Gerson, nos cultos dos homens, eu não sei de mal ou bem o que está destinado a mim. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo comigo. Nós não sabemos, mas nós sabemos que Ele é o nosso Deus. Que Ele tem a última palavra.
que nós estamos aqui peregrinando, que um dia nós passaremos daqui, e a palavra é êxodo, passaremos, viajaremos para o porvir. O Paulo estava cônscio da sua jornada. Para nós hoje, amados irmãos, guardar a fé implica apegar-se a Cristo como Salvador e Senhor, mesmo em tempo de apostasia, mesmo sem saber o que está se chegando para nós. Amados irmãos, ser cristão não é algo fantasioso, não é algo de glória aos homens. Pelo contrário, não há glamour humano em ser cristão, porque ser cristão é tomar sua cruz e seguir a Jesus. Ser cristão é viver aquilo que Deus preparou de antemão para nós, embora muitos momentos difíceis, mas é preciso, amados irmãos, fazer como Paulo fez, fazer como o pastor Josmar fez, acabar a carreira, guardar a fé. Depois de toda a labuta, depois do seu corpo amortecido, sem força para chegar até muitas vezes à igreja, como muitos anciãos, mas na esperança de que nós estaremos com o Senhor. Paulo não glorifica a si mesmo, mas aponta para Cristo como a razão do seu combate, a meta da sua corrida e o fundamento da sua fé. Fé é um dom que Deus deu a todos os humanos. A fé é um instrumento que o humano põe e maneja. É como se um farol, eu faço sempre a reflexão da fé, a fé como o farol de um carro, ou uma lanterna. Você pega a sua lanterna e você quer andar para frente, você não pode pegar a luz da lanterna e colocar sem ser na direção que você quer andar. Ou se nós pegássemos os faróis dos nossos carros e colocássemos para trás, nós não saberíamos, nós bateríamos. A fé é um instrumento que Deus colocou na mão do ser humano, e dizendo assim: ponha este instrumento, ponha a tua fé na direção correta. Ponha a tua fé na direção correta. Em quem? Ponha a tua fé naquele que diz: eu sou o caminho. Ninguém disse isso. Eu sou a verdade. Pilato disse: e o que é a verdade? Ele diz: eu sou a verdade e eu sou a vida. Assim devemos colocar a nossa fé. Os homens têm fé. Os homens acreditam em um monte de coisas absurdas. Absurdas porque não são sagradas, não são cristãs. A nossa fé também é colocada num objeto absurdo. Sim, mas é um objeto absurdo que o próprio Deus nos chama a raciocinarmos, a razoarmos. Prestai a mim um culto racional. Veja a história da Sagrada Escritura e conclua que eu sou a verdade. Não é algo no escuro, mas é com conhecimento de causa pelas Sagradas Escrituras. Então ele diz assim: suas palavras ecoam um convite para que todo crente viva com o mesmo propósito, crendo em Jesus, confiando no Senhor, acreditando que o nosso trabalho não é vão, a nossa labuta não é vã, a nossa faina não é vã. Há de chegarmos ao paraíso de Deus para a glória do Senhor. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Que como Paulo possamos olhar para trás e ver que cada passo, cada luta, cada ato de fé foram sustentados por aquele que nos amou e se entregou por nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Somente Deus a glória, somente Deus o louvor, somente a Deus a benevolência, o domínio e o poder na santa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, que possamos
no tempo que nos resta aqui na terra, vivermos a palavra, lutarmos pela verdade e permanecermos na fé. São 120 anos de igreja, 120 anos de luta, como nós vimos ontem com o nosso irmão Samir, 120 anos de lágrimas, choro, a igreja por vezes quase fechada. Amados irmãos, perseguição ferrenhas, amados irmãos, ostracismo da sociedade, os crentes sem poder enterrar os seus filhos no cemitério da piedade, tinha que se enterrar em um cemitério que foi criado com o fim para enterrar os cristãos. Se hoje é difícil, muito mais difícil foi para os nossos que passaram. Mas não importa o que acontecerá conosco, o importante é permanecer até o fim na santa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero pedir à igreja que fique em pé. Eu estarei impetrando a bênção apostólica e depois nós estaremos prestando homenagem e inaugurando a biblioteca em homenagem ao reverendo Josmar Torres do Nascimento. Grande Rei do Universo, a Ti seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Estamos aqui, ó, diante de Ti, Senhor, e suplicamos a Tua graça, que o Senhor ajude-nos, que o Senhor nos dê força, ânimo, alegria, perseverança, Senhor, para nós prosseguirmos até o dia que está determinado para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por esse dia. Obrigado pelos 120 anos, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que passou. Obrigado por cada pessoa que está. Obrigado pela Tua igreja, a Tua amada, a Tua noiva, Senhor. Obrigado, Senhor da glória. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós temos a agradecer a Ti. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja aqui com a igreja de distância e espalhado por toda a terra. Amém.